Oi gente, eu sou a Vitória Gabriele e dando continuidade ao nosso conteúdo do curso do Pré-Física, hoje a gente vai ver calorimetria. Bom, eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre os conteúdos que a gente vai ver nessa aula. A gente vai ver os conceitos fundamentais da calorimetria, sobre calor e os tipos de calor, as propagações de calor e os conceitos e exemplos. Bom, primeiro a gente vai ver um pouquinho sobre o que é calorimetria. Calorimetria é uma parte da física que estuda as trocas de calor entre os corpos. Aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os conceitos fundamentais da calorimetria, que é quantidade de calor, calor específico e capacidade térmica. Quantidade de calor é uma grandeza na qual conseguimos avaliar a energia térmica em trânsito dos corpos. Então ela é muito importante para a calorimetria. Já o calor específico é diferente, ele é uma característica específica da substância que a gente vai estar estudando, e ela é dada pela quantidade de calor necessária para que 1 grama da substância que a gente está analisando consiga variar sua temperatura em 1 grau. Então ela é muito importante também. E aí a gente tem capacidade térmica, que é muito parecido com o calor específico, mas a gente consegue distinguir. A capacidade térmica é a característica de um corpo também, e ela é dada pela quantidade de calor que deve ser recebida ou cedida para que o corpo varie 1 grau Celsius. A partir disso, a gente estuda também os tipos de calor. Dentro da calorimetria existem 2 tipos de calor. O primeiro que a gente vai ver vai ser o calor sensível, que é quando um corpo recebe uma certa quantidade de energia e a partir disso ele consegue variar a sua temperatura. Por exemplo, quando a gente está em um lugar muito frio e o nosso corpo começa a ficar frio. Isso é um calor sensível. Outro exemplo também de calor sensível é quando a gente vai fazer um churrasco e a gente coloca o carvão para queimar e a gente consegue observar justamente esse calor, porque as chamas vão pegando fogo e a partir disso ele vai cedendo o calor e vai mudando ali a sua temperatura para que o churrasco consiga acontecer. E agora a gente pode ver também o calor latente, que é outro tipo de calor dentro da calorimetria. O calor latente, diferente do calor sensível, quando ele recebe uma certa quantidade de temperatura, em vez de variar a sua temperatura, ele vai mudar de estado físico. Então, a gente relembrando um pouco dos estados físicos, que é o estado sólido, líquido, gasoso, e mais pra gente, a gente estuda também o estado de plasma, a gente observa que esse calor é justamente quando ocorre ali alguma diferença ali de estado físico. Então, quando a gente pega um copo que ele tá só gelo e a gente coloca em algum lugar ali e esquece e ele começa a se transformar em água líquida, a gente vai ter um calor latente funcionando ali dentro daquele ecossistema físico. A partir disso, a gente vê também processos de propagação de calor. A gente vai ver nessa aula 3 processos de propagação de calor. O primeiro que a gente vai ver vai ser a condução. A condução é um processo muito lento, porque ela ocorre de molécula para molécula, e a gente tem muitos exemplos disso no nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente vai cozinhar e a gente coloca uma colher dentro da nossa panela. Aí a gente vai pegar a nossa colher de novo e ela tá muito quente, a gente não consegue pegar ela. Isso ocorreu porque o metal, ele cede calor facilmente e ele também recebe calor facilmente. Então, quando a gente coloca a nossa colherzinha ali dentro, ela vai ganhando calor de molécula a molécula, porque é um processo de condução térmica, e a partir disso a colher consegue ficar totalmente quente e a gente não consegue mais tocar nela. Aqui eu coloquei uma imagenzinha ilustrativa para vocês verem um pouquinho mais sobre isso. Outro processo de propagação de calor é a convecção. A convecção já é um pouco diferente porque ela só ocorre em fluidos. Criam-se correntes circulares, chamadas de correntes de convecção, as quais são determinadas diferenças de densidade entre fluido, normalmente entre o fluido mais quente para o fluido mais frio. A gente consegue observar isso facilmente quando a gente tem um ar-condicionado ou uma central de ar. Eles sempre são colocados em cima, em lugares altos, porque o ar frio é sempre mais denso que o ar quente. Então, quando a central está fazendo ali o seu trabalho, o ar frio vai descer todinho. Por isso que a gente tem que instalar em lugares que são altos, justamente para isso. Se a gente instalasse em lugares baixos, não ia ter frio ali no lugar que a gente estava. Ia ser muito difícil essa propagação de calor no ambiente. Coloquei para vocês também aqui um exemplinho para vocês conseguirem ver facilmente isso. E nosso último processo de propagação de calor é chamado de irradiação ou também de radiação. Ele é diferente dos outros dois, porque ele ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. Então são essas ondas eletromagnéticas que vão fazer com que essa transferência de energia térmica ocorra. E ele é o único processo que pode ocorrer no vácuo.
porque é justamente por conta dessas ondas eletromagnéticas que conseguem chegar em qualquer lugar. E ele é um processo que a gente consegue observar também de longe. Por exemplo, a gente vai fazer um acampamento e aí a gente faz uma fogueira e a gente coloca ali as nossas mãozinhas perto da fogueira. Esse processo justamente ocorre uma irradiação, porque a gente sente o calor chegando perto das nossas mãos, mas a gente não consegue observar isso, justamente porque são ondas eletromagnéticas que estão levando energia térmica para nossas mãos. E aqui eu coloquei mais um exemplinho disso, e um exemplo do dia a dia onde a gente consegue observar os 3 processos de propagação do calor acontecendo juntos. Então aqui a gente tem a condução, aqui no lugarzinho onde pega a panela, tem a convecção, aqui observando nos fluidos, e a gente também vai ter a radiação, que é onde a panela está recebendo calor por baixo, não tendo um toque específico. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre termologia, tanto quanto calorimetria. Obrigada.